Amém. Boa noite, queridos. Graças e paz de Jesus. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, recebendo esse convite do time de casais da igreja. Hoje falei com a Renata e falei, amor, você tem que ir, senão o pessoal não vai entender nada se você não for, né? Tô brincando. Ela que chegou para mim e falou, eu tenho que ir, né, amor? E assim, brincadeiras, uma alegria, tanto minha quanto dela, a gente poder estar aqui hoje juntos. Eu estava lá em casa e falei com a minha sogra, meus sogros estavam lá, e eu pego muito no pé da minha sogra, mas muito mesmo, sabe? Mas assim, a gente é muito amigos, ela é uma mãe para mim, mas assim, eu brinco muito, hoje eu vou pregar lá no time de casais da América, o que você vai falar? Estava ela e meu sogro juntos, eu vou falar da fundamental, o tema vai ser a fundamental importância de manter a sua sogra longe de você. Aí ela riu, e aí meu sogro, gostei, fala lá para eles isso. E hoje eu queria orar com vocês para a gente poder iniciar esse momento aqui juntos. Feche teus olhos, escorre a tua cabeça. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, tão bom estar juntos aqui, reunidos para te adorar, para te louvar, para te bendizer e te glorificar. E nessa hora, Senhor, nós vamos falar de coisas tão importantes, Senhor, para a nossa vida de família, de casamento, de casal. E são temas, Senhor, que, se levados a sério, podem transformar um relacionamento. Por isso eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, agora nos instrua na Tua palavra, nos instrua nesses ensinamentos e que a gente aqui, na multidão de conselhos, haja sabedoria e que possamos crescer como esposo, como mulher, como casal, e que a cada dia, Senhor, dentro dessa igreja se levantem casais e famílias que sejam referenciais, Senhor, para essa nação, para esse mundo que precisa tanto disso, Pai. Por isso nos abençoa agora, nos exorta, nos consola, nos edifica, em nome de Jesus, e que o Teu Espírito Santo agora ministre poderosamente a Tua vontade ao nosso querer, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou tentar dividir aqui a minha palestra em 3 partes, começo, meio e fim, não, brincadeira. Tentar dividir aqui a minha palestra aqui com vocês em 3 partes, depois a gente bater um papo, que aí eu acho que é essa a ideia, papo de casal. Queria fazer uma introdução aqui com vocês, propondo o seguinte, não sei se você já reparou que a nossa cultura que a gente vive, a cultura que é expressa aí nas mídias sociais, na TV, nos talk shows, nos podcasts, nas revistas, nos jornais, aliás, jornais normais, né? Mas nos nossos livros de autoajuda, ela tenta de alguma forma nos convencer que é muito melhor abandonar uma relação quando essa relação dá sinais de desgaste, do que você gastar suas energias tentando reconstruir e salvar essa relação. Você vê isso o tempo todo. Não deu certo, parte para outra. Pula fora, porque vale mais a pena construir uma nova relação do zero do que gastar energias físicas e emocionais para reconstruir ou para salvar um casamento que dá sinais de falência. E a nova relação, a busca por uma nova relação, exerce o mesmo fascínio em nós do que aquele fascínio de você construir uma casa do zero ou reformar uma antiga. Você, quando pensa em fazer uma casa do zero, você pensa, posso fazer essa casa à minha imagem e semelhança. Uma casa bonita, uma casa do jeito que eu quero, melhor do que gastar uma fortuna restaurando uma casa que já não está legal. E o grande problema é que a gente não entende que as dificuldades e os problemas que a gente vive numa relação, quando a gente sai dela, ou se a gente sai dela para uma outra, esses problemas continuam, porque eles não pertencem à relação, pertencem a nós. Por isso que estatísticas mostram, em pesquisa, que há 75% de chances de uma pessoa que entrou numa nova relação de se divorciar novamente.
É uma chance enorme de um divórcio quando você vive uma nova relação. Não é regra, tem os 25% ali, mas essa chance existe. Por quê? Porque a pessoa sai, o problema está na relação. Não, o problema está em mim. O problema está em mim. Há coisas que eu preciso mudar, há coisas que eu preciso trabalhar. E quando a gente olha para o mundo de hoje, é assustador saber alguns números. Há um tempo atrás, a Veja trouxe uma pesquisa dizendo que 70% dos casamentos no Brasil, 70% dos casamentos no Brasil dura apenas 10 anos. 10 anos. Ou seja, de cada 10 casamentos, 7 vão acabar em 10 anos. Já passamos, amor, graças a Deus, né? E, mais ainda, a cada ano se casa aproximadamente 1 milhão de pessoas. E no primeiro ano, 250 mil pessoas estão divorciadas. Quer dizer que, de 4 casamentos que acontecem, 1 se dissolve no primeiro ano. E quando a gente olha para isso, a gente entende assim, bom, o que está acontecendo? O que está de errado? E é fantástico saber uma outra coisa, que apesar disso, apesar desse pessimismo, se você perguntar por aí, mas perguntar, não é aquela avacalhação que a gente fala, que casamento você, eu estou na prisão, agora tem polícia, né? Apesar dessa brincadeira, o que acontece é o seguinte, a maioria das pessoas ainda tem o sonho de construir uma família, de ter filhos, de ter um casamento que dure pela vida toda, aquele amor até que a morte separe, de você ter uma pessoa ao seu lado que conviva com você e abarque ali os seus sonhos e as suas expectativas de uma vida feliz e plena, casado. Só que não é isso que a gente tem visto hoje na nossa sociedade. Em outras palavras, apesar de todo ataque que a cultura faz ao casamento, as pessoas ainda sonham em se casar. Sonham em ainda serem felizes no seu casamento. Aliás, se eu perguntar isso aqui, talvez você que está aqui hoje vai dizer, é verdade, pastor, por isso que eu estou aqui. Eu quero um casamento feliz. E isso acontece porque lá no fundo, a gente sabe que a gente não foi criado para a solidão. Quando Deus fala lá que Ele cria o ser humano à sua imagem e semelhança, há diversas implicações teológicas disso, mas uma delas é o seguinte, Deus é um ser, um Deus e ao mesmo tempo 3 pessoas. Você sabe disso, não sabe? Amém? Já ouviu falar da Trindade por aí, né? Em Deus não há solidão, há comunhão. Quando você olha para Deus, você não vê um ser solitário. Você vê um ser pleno e cheio de comunhão nas 3 pessoas. E quando Deus nos cria, Ele nos cria para essa comunhão, para essa relação. Por isso a solidão é algo maligno. O homem foi criado para a comunhão, por isso a importância da igreja, por isso a importância da família, por isso a importância do casamento. E nós entendemos isso porque, ao longo da vida, tudo que a gente quer é alguém que esteja conosco para compartilhar das nossas vitórias, dos nossos fracassos, para estar com a gente quando a gente sorri, quando a gente chora. E talvez por isso a suprema importância, não de manter a sogra longe de casa, mas de, como vocês têm conversado aqui ao longo desse ano, entender a linguagem, as linguagens do amor, a sua linguagem do amor, a linguagem do amor do seu cônjuge. E é por isso que nós precisamos estudar sobre isso e falar sobre isso. O Gary Chapman vai falar logo no início do livro, é um livro que eu já havia lido há um tempo, e aí fui reler, que os psicólogos concluem isso, né, que a coisa que o ser humano mais quer é se sentir amado. Você não precisa ser muito psicólogo para isso. A verdade é que quando você
é solteiro e uma mulher, no caso de um homem, uma mulher olha para você, quando a Renata olhou para mim, a primeira coisa é arrumar o cabelo, arrumar a barriga, né? Porque você quer se sentir amado, você quer se sentir querido, você quer se sentir desejado por uma outra pessoa. E no âmago da nossa existência, tem esse desejo de intimidade, de ser amado. E por isso que eu, relendo o livro do Gary Chapman, fiquei impressionado mais assim, até com a introdução dele, ele falando sobre isso. Eu já conhecia as linguagens, já tinha até falado sobre elas. E eu fico pensando o quanto isso é fundamental para você que está aqui olhar para o seu cônjuge e entender isso. Você já parou para pensar que, não sei se você já teve oportunidade de ir no orfanato. Quem teve sabe bem o que é isso. Parece que as crianças estão ali com aquilo que o Gary Chapman fala do tanque vazio. Elas estão sedentas de amor. E há cônjuges dentro das nossas igrejas, marido, mulher, que está com o tanque vazio, sedento de amor, sedento de se sentir amado. Preste atenção. Quando a gente fala sobre as linguagens, a gente não está dizendo aqui que você não ame o seu cônjuge. Não é isso. A questão é o quanto o seu cônjuge consegue experimentar e saber que é amado, ou que é amada. Esse é o ponto. É óbvio que se... Vou dar um exemplo de pai. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra sobre afetividade e efetividade. E eu falava que as duas coisas são duas faces de uma mesma moeda no casamento. A afetividade e a efetividade. Não adianta você ser afetivo se você não for efetivo fazendo coisas. Não adianta você ser efetivo se você não consegue dar um beijo, não consegue falar eu te amo. E aí eu lembro que quando eu terminei isso, uma mãe olhou para mim e falou o seguinte: eu não preciso falar, o meu filho sabe que eu amo. Sabe qual foi a minha pergunta para ela? Será? A questão não é você pensar, meu cônjuge sabe que eu amo, minha esposa sabe que eu a amo. A pergunta que fica é, será? Será que você está falando a linguagem dele? Será que ele está conseguindo entender esse amor, experimentar esse amor? E hoje a gente vai trabalhar uma das linguagens, que é a linguagem do presente. E aqui eu estou indo para a segunda parte dessa palestra. Porque o Gary Chapman vai colocar isso muito bem colocado, que em todas as culturas, dar presente, presentear alguém, é uma expressão fundamental de amor, em qualquer cultura. Aliás, uma criancinha já pega uma florzinha e traz para o pai, traz para a mãe. Os meus filhos que ainda não têm dinheiro, pegam o meu dinheiro para me dar presente. Não, amor? Aí quando chega no meu aniversário, que eles trazem aquele presente caro, eu falo assim, amor, era melhor não ter presenteado, amor. Deixa quieto esse negócio. E essa é uma relação que eu acho que a gente experimenta com Deus. Quando a gente se converte, a gente recebe de presente a salvação, recebe de presente o Espírito Santo em nossos corações, a justificação, vai sendo santificado, recebe bênçãos temporais, cura, provisão financeira, o pão de cada dia. E a gente, de alguma forma, tenta retribuir para Deus aquilo que Ele faz de alguma forma. Só que essa retribuição que a gente dá para Deus é meio essa relação do Pai. A gente dá com aquilo que Ele está dando para a gente, para Ele. Porque nós mesmos não tem nada. E o presente é, nessa ideia de linguagem, algo que quando você dá, você está dizendo para a pessoa pega aquilo e lembra assim, ela pensou em mim. Ele pensou em mim. É a ideia de você marcar com algo, às vezes, que não é caro. A vida de uma pessoa. Eu acho engraçado, por exemplo, assim, a Renata,
eu não acredito que a primeira linguagem dela seja essa, mas ela gosta muito dessa linguagem, de receber um presente, principalmente quando esse presente tem a ver com maquiagem, tem a ver com vestido, mas mas sabe, eu lembro até hoje, ela deve lembrar bem disso. Ela teve a gente tem 2 filhos. Quando nossa segunda filha nasceu, eu vim em casa, arrumei tudo, arrumei o quarto, deixei tudo bonitão. E eu não vou falar. O que você lembra que tinha no quarto quando você chegou? Flores, uma cartinha para ela. Não era nada demais. Mas ela chorava. Pastor, o senhor é perfeito. Longe disso, irmão. Renata sabe meus problemas. Mas ela tem cartas, às vezes, que eu dei para ela de anos. E essa ideia de presentear, a não ser que haja uma discrepância, como o Gary Chapman vai falar, financeira, por exemplo, o cara é bilionário e ele dá presente de R$10 para a esposa, sabe? A não ser que haja essa discrepância, não tem a ver com o valor para a pessoa que tem no presente a sua primeira linguagem do amor. Não tem a ver com o valor, tem a ver com ela olhar para você e pensar, ele se lembra de mim, ele me ama. Ela se lembra de mim, ela me ama. Não importa se é caro ou se é barato. A questão aqui tem a ver com a lembrança, com a pessoa se sentir que é importante para você, que você parou um tempo, foi numa loja, despendeu de um dinheiro, às vezes, que você que é pesado para você, mas que a pessoa vai pegar aquele presente e vai falar, meu Deus, ele me ama, ele parou para pensar em mim. Você consegue compreender isso? Amém? Amém? E isso não pode ser uma coisa robotizada. Costumo, às vezes, brincar, né? Não dá para você chegar para sua esposa com flores no dia do casamento e falar, tudo bem, essas flores aqui são para você porque hoje é o dia do nosso casamento. Pressupõe-se que no dia do casamento esposos devem dar flores para sua esposa, né, meu irmão? Renata ia pegar a flor e enfiar na minha cara e falar o seguinte, para com isso, né? Tem a ver com, olha, entregar e falar, eu lembrei de você. Você é importante para mim. Eu acho legal isso, assim, porque eu sempre dei flores para a Renata. E, às vezes, eu deixo de dar. Sabe o que ela fala para mim? Você nunca mais me deu flores. Aí, esses dias, eu estava lá num trabalho e tinha uma rosa perto. Cortei a rosa, levei para ela. Foi uma emoção dela. Ela adorou. Essa ideia de você presentear, quando a linguagem do amor do seu cônjuge é o presente, ela é fundamental. E aí, você tem que pensar e olhar para a pessoa que está do seu lado e falar, será que a linguagem dela é essa? Qual foi a última vez que eu dei um presente para ela? Qual foi a última vez que eu mostrei para ela, na linguagem que ela entende, que eu a amo? Eu creio que o Gary, ele fala uma coisa também que ele vai chegar e colocar para a gente, é o seguinte, eu estou tentando resumir para a gente poder conversar mais aqui depois, que ele fala o presente da presença. E aí esse presente da presença tem a ver com você estar com o seu cônjuge e a sua presença física se tornar um presente. Mas estar com ele, e ele coloca num momento difícil, ele até vai dar um exemplo, por exemplo, de um casal que a esposa chegou para ele e falou, meu marido gosta mais de futebol do que de mim. E aí ele pergunta, por quê? Porque no dia em que meu filho nasceu, ele foi jogar futebol com os amigos. No dia em que minha mãe morreu, ele foi jogar futebol com os amigos. Não é uma ideia não, irmão. Brincadeiras à parte, o que eu queria falar, depois o pastor vai conversar, e vai mostrar que esse rapaz, por exemplo, ele havia preparado toda a casa, feito de tudo,
E quando o filho nasceu, ele foi jogar com os amigos, não para jogar, mas para falar para todo mundo que o filho tinha nascido. E depois, quando a sogra morre, não foi festejar. Ele foi, bem que podia ir falar para todo mundo, né? Mas ele foi para lá porque ele havia passado a semana toda no hospital com a esposa. E ele estava mal, e aquela situação o iria fazer bem. Não vem ao caso se a atitude foi correta ou errada. Vem ao caso de que, em momentos específicos da vida do casal, é fundamental que você esteja presente. E aí, vou dar uma dica que ele coloca aqui para quem tem essa necessidade. Exponha isso para o seu cônjuge. Fale isso para ele ou para ela. Eu quero que você esteja lá, leve isso a sério, é importante para mim. Não pensa que ele vai entender ou que ela vai entender. Sabe, essa pressuposição, às vezes, mina a relação. Diga de forma clara, olha, eu preciso que você esteja lá, eu quero que você esteja lá comigo. E se você ouviu isso do seu cônjuge, faça de tudo para estar lá. Esteja, porque para ele e para ela vai ser importante. E aí caminhando aqui para o final, eu queria ler um texto com vocês da Bíblia e colocar algumas questões aqui para a gente. Se você puder abrir, se você estiver com a sua Bíblia, com o seu celular, lá em Atos 2. A gente vê a vinda do Espírito Santo e pergunta, o que isso tem a ver? E aí eu estava essa semana orando, falando, Senhor, me dá um texto para falar com a igreja. Não quero falar muito, mas também queria trazer algo que pudesse ser relevante para essa questão que está sendo tratada. Atos 2:1 diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, estavam todos sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em sua própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Eu não sei se você já parou para pensar uma coisa aqui que eu acho que, quando a gente lê e se alguém teve a oportunidade de ler o livro, é fantástico o livro. Ele tem conselhos fundamentais, e conselho é muito importante para o casamento. A Bíblia está repleta de conselhos muito importantes para o casamento, mas a grande questão para a gente é o que fazer quando a gente não tem mais forças e disposição para lutar por uma relação. Como é que você vai dar presente quando você não acredita mais na relação? Como é que você vai ter palavras motivadoras quando tudo que está no seu coração é amargura e tristeza? Como é que você vai estar perto de uma pessoa quando após tanta ferida tudo que você quer está longe dela? Onde é que a gente encontra forças para isso? Quando você pega, por exemplo, Paulo dizendo, mulheres, sujeitáveis aos vossos maridos, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, lá em Efésios 5, como é que você consegue fazer isso quando a relação se desgastou e está à beira da falência? Esse é o ponto. Porque não adianta a gente saber as 5 linguagens e não conseguir
praticar essas 5 linguagens, ou pelo menos a linguagem do seu cônjuge. E a meu ver, quando Paulo vai falar lá sobre as obrigações de marido e mulher, ele antes de falar, ele vai dizer, o texto está num contexto, e o contexto é o contexto do discipulado, onde Paulo vai falar, enchei-vos do Espírito. Não há possibilidade de encontrar forças para lutar numa relação, quando você é cristão. Não há possibilidade de lutar por um casamento feliz e pleno, sem que você busque forças do Espírito Santo. Por quê? Esse texto é sensacional que a gente acabou de ler. Os discípulos estão reunidos, de repente vem sobre eles línguas como de fogo, caem sobre suas cabeças, eles começam a falar em outras línguas, e a gente pensa que aqui são as línguas estranhas, e não são. São línguas que provavelmente já eram as línguas desses homens aqui, mas aqui acontecem 2 milagres. Seja o que for que aconteceu aqui, 2 milagres acontecem. Aqueles homens que eram judeus falam, e pessoas de todas as nações entendem o que eles estão falando. É um milagre, é a antibabel. Acontece aqui algo sensacional. As pessoas conseguem entender aqueles homens na sua própria língua, ou seja, na sua própria linguagem. E quando a gente fala de linguagens aqui, das 5 linguagens do amor, para que o seu cônjuge entenda a sua linguagem, você entenda a linguagem dele, que a gente consiga falar e ser entendido nesse sentido. É fundamental a presença do Espírito Santo nas relações de marido e mulher. E eu não tenho como sair daqui hoje e lhe perguntar, você, marido, mulher, você tem clamado a Deus, porque Ele é o Espírito Santo que é o grande tradutor, que faz com que eu fale e minha esposa me entenda, que faz com que eu fale e meu filho me entenda. Será que na sua casa, na sua relação, você tem pedido a presença do Espírito Santo para adocicar as relações? Você tem clamado a Ele para que você consiga falar. Quando você olha e fala, meu Deus, parece que ela não me entende. Peça ao Espírito Santo, Senhor, faz com que eu fale e ela me entenda. Ele fez isso aqui, e Ele pode fazer isso ainda hoje na sua casa, dentro da sua relação, dentro do seu casamento. Porque não basta saber quais são as 5 linguagens, é fundamental que essas linguagens sejam traduzidas por um mediador especial, que é o Espírito Santo. Eu encerro aqui dizendo para você o seguinte, que quando a gente olha para as nossas relações, diante dessa cultura que a gente vive, a gente fica se perguntando, tudo conspira contra. Você deve reparar isso, tudo conspira contra. A internet, o celular, tira seu tempo com seu esposo, com a sua esposa. Os aconselhamentos que vêm da TV, dos podcasts, dos livros de autoajuda, tudo conspira contra. E se a gente não tiver um coração de discípulo, e aí, quando a gente fala de discípulo aqui, eu trago o meu último aconselhamento aqui para vocês. A gente precisa entender o que é o coração do discípulo, esse coração ensinável de servo. A palavra grega para Senhor é Kyrios. Kyrios é a palavra usada que denominava o imperador. O imperador César era Kyrios, era o Senhor. O Kyrios era o dono de tudo. Se o Kyrios chegasse na sua casa e dissesse, a partir de hoje sua casa é minha, a casa era dele. Aliás, todo o império era do Kyrios, era do imperador. Se ele chegasse e dissesse, sua filha agora é minha esposa, sua filha agora era a esposa dele. E quando os cristãos se cumprimentavam na rua com alguém, talvez essa fosse a grande questão dos cristãos com o imperador, é porque os romanos se cumprimentavam dizendo, Kaiser in Kyrios, quer dizer, Kaiser, o imperador é o Senhor. Não dá mais. Aliás, lembro de 2 situações assim. E era gente crente, gente de Deus. E que não dava mais. E eu virei e falei o seguinte, houve traição? Não houve. Houve agressão? Não houve.
Bom, a Bíblia não te dá esse direito. E aí essa pessoa olhou para mim e falou o seguinte: mas eu vou. E eu virei para ela e falei o seguinte: pergunte ao seu Senhor, olhando para a palavra dele, se você tem esse direito. E você saberá se você poderá tomar essa decisão. Porque tudo que eu olho para a Bíblia é uma Bíblia dizendo para eu amar até mesmo os meus inimigos, perdoar até mesmo aqueles que cometeram as piores transgressões contra mim. Como é que você não vai fazer isso com a pessoa a quem você jurou fidelidade, amor por toda a vida? Aprenda a falar a linguagem, mas acima de tudo, traga o Espírito Santo para a relação. E escute do seu Senhor dizendo para você o seguinte: aquilo que você prometeu do altar, você pode não ter levado muito a sério, mas Ele levou. Ele levou. E por isso a nossa luta diária deve ser... Estou olhando aqui um casal aqui que deve ter alguns anos de casado aqui, né? Quantos? 40. Esse ai foi de alegria ou de tristeza, varão? Alegria, que bom. Meu irmão, eu olho para isso e quero chegar lá. Entendendo aqui, olha aqui, entendendo aqui que não é o amor, sentimento que vai manter a relação. Como isso, pastor? Não é. O amor, sentimento se esvai. O pastor Cláudio Duarte fala uma coisa que eu acho muito engraçada. Ele disse assim: você nunca pensou em divorciar da sua esposa, não? Ele vira e fala: divórcio não, mas homicídio algumas vezes. E eu, com a Renata, costumo dizer que talvez eu já tenha me divorciado dela algumas vezes, e sempre voltei para ela. Porque não é o amor que mantém a relação, mas a aliança que foi feita diante de Deus. Você disse que iria ficar com ela para sempre. Ela disse isso para você, diante de Deus. E essa aliança deve ser mantida. Por isso, se esforce para falar a linguagem da sua esposa, do seu esposo. E se não está dando certo, peça ao grande tradutor, o Espírito Santo, para ajudar você nessa caminhada.